Salve galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estamos juntos para dar uma olhada nessa questão 26 da prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a FMJ 2021. Uma prova que eu diria que foi, assim, no mínimo polêmica, né? Um pouco controversa, eu diria, algumas questões um pouco, assim, estranhas, para falar o mínimo. E essa questão em particular, a questão 26, na minha humilde opinião, não ficou uma questão muito legal pelo fato dele não ter dado qualquer tipo de referência para nós. A questão é especialmente breve, especialmente sucinta, não nos oferece um mapa, um gráfico, um texto, qualquer outra referência para que a gente consiga chegar a alguma resposta. Então, de fato, é uma questão um pouco, na minha opinião, deixou um pouco a desejar ali, especialmente se a gente considerar, né, a inserção dela numa prova de vestibular. De qualquer modo, vamos dar uma olhada nas alternativas e ver o que a gente consegue concluir a partir desta questão. Ele fala o seguinte para a gente: configura um fator determinante para a origem e evolução dos solos e nos dá aí 5 opções. A alternativa A vai falar de horizonte mineral, a B de relevo, a C de fertilidade, a D de matéria orgânica e, por fim, a alternativa E que vai falar de vegetação. Na verdade, quando a gente está avaliando o processo de formação e de evolução de um solo, o fator determinante e que tem geralmente maior relevância a ser considerado são os fatores climáticos. Então, trago aqui uma referência nesse sentido que vai apresentar justamente como a temperatura e a precipitação vão contribuir para condicionar os processos de formação do solo, fazendo com que, geralmente, em regiões tropicais e equatoriais, o desenvolvimento deste solo seja mais significativo do que é verificado em regiões de climas mais secos ou frios. Então, geralmente, nós consideramos o clima como o fator primordial. Como a alternativa, como a questão não nos fornece nenhuma alternativa em que o clima é considerado, teríamos que considerar o segundo fator de maior relevância no processo de formação de um solo. E aí é que a gente acaba chegando no relevo, na alternativa B, como referência mais adequada. De que forma o relevo contribui ou condiciona a intensidade dos processos de formação do solo e, portanto, participa de modo direto nessa dinâmica? O relevo ele vai basicamente constituir um fator que condiciona a predominância de um dos dois, melhor dizendo, processos que atuam na formação de um solo. Então, pensando num ambiente de topografia mais aplainada, como temos aqui nessa região, denominada aqui como setor A, você teria ali uma possibilidade de um processo de infiltração ocorrer de modo mais eficiente, que permitiria justamente, né, um contato mais direto entre a água e a estrutura rochosa que está ali no embasamento daquele solo, ocasionando justamente o intemperismo dessa estrutura rochosa e levando à sua desagregação, à sua transformação em solo. Então, a tendência é que regiões mais planas apresentem solos mais desenvolvidos, mais profundos, do que regiões em que essa drenagem, esse processo de lixiviação, de infiltração da água não seja assim tão eficiente. Comparando ao que nós temos, por exemplo, né, no caso na letra B aqui, né, em que você tem uma boa condição de infiltração, mas uma condição de drenagem ineficiente, no sentido de que a água consegue infiltrar neste solo, mas ela não consegue escoar para outros locais e acaba aqui se acumulando. É um cenário em que você tem um desenvolvimento médio, né, o desenvolvimento do solo não é tão grande como verificado no setor A, mas ele ainda é mais significativo do que o verificado no setor C. E no setor C, veja só, é uma ampla inclinação, é uma declividade extremamente acentuada, que vai praticamente impossibilitar esse processo de infiltração, vai levar somente a um processo de escoamento superficial da água sobre esse solo, o que, portanto, limita muito a capacidade desta água intemperizar as estruturas rochosas e levar, portanto, à formação de um solo. Então, veja só, o relevo, ao contribuir para a predominância ou da infiltração ou lixiviação vertical ou do escoamento e lixiviação horizontal, ele vai justamente criar, né, essa condição para um maior ou menor desenvolvimento do solo. Então, veja, né, na ausência do clima, o ideal seria considerarmos o relevo como principal fator aqui associado. As demais alternativas, né, vamos dar uma olhada nelas também. A alternativa C e a alternativa D, que falam de fertilidade e matéria orgânica, nós poderíamos entender, na verdade, como consequências desses processos de formação do solo. O fato de um solo ser mais ou menos fértil está muito atrelado
né, as condições climáticas associadas a esse solo, ou mesmo as condições associadas ao relevo, pensando nessa interferência que o relevo tem na dinâmica de formação de um solo. Então, poderíamos pensar nisso talvez menos como fatores determinantes para a origem e evolução de um solo e mais consequências associadas às condições envolvidas nesse processo de evolução desses solos. Então, talvez não seja a forma mais adequada da gente tratar essa questão. A alternativa A, que fala de horizonte mineral, e a alternativa E, que fala de vegetação, podem ser consideradas também alternativas válidas, porque são de fato fatores que vão interagir e que vão condicionar esse processo de evolução do solo. Primeiro, falando da vegetação, poderíamos pensar, por exemplo, que a depender do tipo de vegetação que constitui ou que reveste aquele solo, você tem uma maior ou uma menor possibilidade da água infiltrar e, portanto, interagir e contribuir para a evolução daquele solo. Pensando, por exemplo, numa comparação entre um ambiente como o Cerrado e um ambiente como a floresta amazônica, em que você tem diferentes padrões de vegetação, em que a densidade de ocupação deste solo é muito distinta, você tem ritmos diferentes na ocorrência dos processos de infiltração, nos processos de intemperismo e lixiviação nestes solos, o que vai, portanto, também condicionar, né, o ritmo e os processos, a dinâmica de evolução destes solos. Então, de fato, a vegetação também é um fator que interage, mas talvez de modo menos relevante, menos direto do que é a influência, por exemplo, do clima ou do relevo. Então, seria um exemplo de alternativa que não estaria totalmente incorreta, mas talvez que não serviria tão adequadamente aquilo que é proposto, né, no sentido de pedir um fator determinante nesse processo de evolução. E pensando no horizonte mineral, eu aqui poderia expandir essa condição para além somente do horizonte mineral, mas pensar na própria composição geológica, no tipo de rocha que dá origem a este solo. Teríamos também aqui um fator importante, mas geralmente um fator também que fica em segundo plano, né? Nós geralmente fazemos a seguinte consideração: se nós estamos avaliando e comparando dois tipos de perfis de solos que são muito diferentes, mas que se formam numa região em que o clima é muito semelhante e em que as condições do relevo também se assemelham, teríamos que buscar alguma justificativa para entender essas diferenças entre os dois solos, aí sim, na composição geológica deles. Então, numa situação em que o clima e o relevo são semelhantes, um terceiro e possível argumento a ser considerado seria a composição geológica ou ainda a própria vegetação. Então, tanto a alternativa A como a alternativa E são exemplos de alternativas que não estão totalmente incorretas, não podem assim ser totalmente desconsideradas como fatores associados à origem e evolução dos solos, mas que teriam uma importância relativamente menor em comparação ao que o relevo exerce nesse sentido. Mas volto a repetir, é sempre interessante que você lembre que o clima e o conjunto de fenômenos e fatores climáticos, ele é sempre o fator determinante para a formação de um solo. Na ausência do clima como um fator a ser considerado, aí sim é que nós consideramos os demais fatores, e aí com destaque especialmente ao relevo, tudo bem? Então a alternativa B, neste caso, é a alternativa correta, mas, novamente, né, é mais uma alternativa que está mais adequada ao contexto do que efetivamente uma alternativa totalmente correta e totalmente, assim, né, não dá para ter uma total convicção, digamos, na alternativa B, justamente por essa, né, situação dela ser a mais correta entre aquelas demais. Tudo bem? É isso aí, minha gente. Espero ter ajudado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos para você.